Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo Ramos, da disciplina de Introdução à Administração. O tema da nossa aula dessa semana vai ser sobre um setor que é muito importante para as empresas, que é o setor de RH. Tá aqui trazendo o significado dessas iniciais, recursos humanos. É um setor que causa grande impacto dentro das empresas e que sem esse trabalho que é essencial, as empresas podem chegar a ter a desmotivação de seus funcionários. Vamos entender o porquê a partir de agora. O que é RH? É uma área que trabalha com a responsabilidade de treinar e desenvolver os profissionais que trabalham em determinadas empresas. Independente do ramo, esse setor ele causa grande impacto em qualquer organização. Então, esse setor ele também trabalha com essas duas principais atividades, que é treinar e desenvolver profissionais e colaboradores de uma empresa. E como é que um RH funciona? Como é que ele opera? A gente sabe que dentro dessa área de RH existem várias funções. Pode ter recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e até o próprio desligamento ser feito pelo RH. Dentre outras também atividades. Essas são as principais. E se a gente observar, essas atividades não tem como ser feita por apenas uma pessoa. Tá? Então, o que é que ele diz? Que geralmente em uma empresa no qual o setor de RH está bem organizado, não é possível uma pessoa sozinha exercer as funções exigidas. Como eu falei para vocês, são várias atividades que esse setor exerce. Então, não tem como uma só pessoa realizar essas atividades. Caso exista a empresa que coloque apenas uma pessoa para representar o RH, ela vai estar sobrecarregada e logo ela não vai conseguir exercer todas as atividades com total competência que ela poderia fazer se fossem determinadas atividades direcionadas para pessoas específicas, tá bom? E aí ele fala o seguinte, que a gente pode citar como exemplo algumas tarefas, como dar suporte, treinar, desenvolver, motivar e manter os funcionários, tá bom? Vamos lá. Recrutamento e seleção. São duas principais atividades do RH. Tá? Primeiro, o recrutamento ele fala de atrair as pessoas. E seleção, ele vai escolher o melhor daquelas pessoas que ele atraiu, que podem representar e ser o funcionário daquela organização. Tá? Então, o que é que ele diz? Recrutamento é o processo de localizar, identificar e atrair candidatos qualificados para ocupar cargos na organização. Então é o momento de trazer pessoas para participar do processo de seleção. Então recrutamento é a parte que eu ainda vou chamar as pessoas para esse processo. Tá? Os profissionais de RH, com foco em recrutamento e seleção, utilizam ferramentas de investigação que apontem dentro de um universo de candidatos os mais qualificados para ocupar um determinado cargo dentro da empresa. E aí a gente pode ver o seguinte: quando a gente precisa atrair candidatos, existem alguns canais que a gente pode fazer essa comunicação e aí conseguir trazer pessoas o mais rápido possível. E a gente conhece alguns, exemplo, anúncios em veículos especializados. A gente sabe que existem alguns sites de emprego, né? Existem algumas agências de emprego que ele também fala, através de internet, mande por e-mail o seu currículo. Headhunter é um termo que a gente usa, que traduzindo é o caçador de cabeças, mas a gente não fala literalmente esse termo, a gente fala que é o caça-talentos. Então é aquela pessoa que intermedia entre as oportunidades e as pessoas que estão precisando ingressar dentro dessas empresas nessas oportunidades. Existem as escolas de formação profissional e de ensino superior e existem outros tipos de indicações, tá? Conhecimento, né? Então todos esses fazem parte dos canais que podem ser feitos os recrutamentos dentro da empresa. Tá? Lembrando que recrutamento e seleção são atividades diferenciadas, elas andam juntas, mas cada uma tem sua atividade específica. Então, recrutamento, só relembrando, é a parte de atrair as pessoas para participar do processo de seleção, que já é a próxima etapa. Seleção já vai ser a parte de separar e escolher o melhor candidato ao cargo dentre aqueles que se apresentaram. Então, fiz o meu recrutamento, as pessoas compareceram à data e hora marcada para participar do processo da seleção. E aí é nesse processo que eu vou escolher dentro do perfil mais adequado para ocupar aquele cargo que a gente estava procurando.
E o fluxo do processo seletivo. Existem algumas etapas que a gente pode concluir um processo seletivo. Dependendo do cargo, dependendo da empresa, pode ser algo que seja mais complexo e pode ser algo que seja mais curto, mais resumido. Mas aí a gente vai abordar algumas etapas que podem acontecer. Análise de currículos, isso aí de fato acontece. É preciso conhecer à primeira vista aquele candidato. Então, o currículo é a primeira carta de apresentação, onde o candidato ele ainda não foi pessoalmente, e aquela é a oportunidade dele mostrar à empresa o porquê que a empresa deveria ter interesse de conhecê-lo pessoalmente. Então, análise de currículos, para entrevistas por telefone ou pela internet, principalmente nesse período de pandemia que a gente está, a internet está sendo muito utilizada para fazer processos seletivos, entrevista presencial, preenchimento de ficha de solicitação de emprego. É um preenchimento que depende da empresa também, depende do cargo. Nem todas as empresas vão exigir que você preencha esse tipo de ficha. São com suas informações, tá bom? Questionários psicológicos também depende de qual é a empresa e também depende do cargo. Tá? E aí você pode fazer alguns testes psicológicos, tá bom? Análise grafológica, isso também depende do cargo que você vai exercer. Isso é muito para ver a questão de coordenação motora, é uma das atividades que se analisa, né, grafologicamente, e isso só quem pode fazer é um psicólogo. Existem algumas análises, algumas etapas do processo seletivo que só quem pode fazer é o psicólogo, tá bom? Existem as dinâmicas de grupo, os testes de conhecimento, que aí pode ser conhecimentos gerais, pode ser redação, português, matemática, pode ser um teste de informática. A gente tem um exame médico pré-admissional, que todas as empresas são cobradas por conta desse registro que tem que ficar dentro da empresa. Exames para detectar vícios de teor toxicológicos, depende muito do cargo, não são todos que também vai ser cobrado para fazer esse exame. E demais exigências internas da empresa. Tá? Então essas etapas elas podem variar de acordo com a empresa e de acordo com o cargo que você vai exercer. Ok? Vamos lá. RH, cuidar de pessoas. A gente viu que o significado dessas iniciais significa recursos humanos. Então a gente percebe que o maior tesouro dentro da empresa são as pessoas, né? Então a principal atividade do RH é cuidar de pessoas. Um dos aspectos mais importantes das tarefas que as compõem é compreender todas as atividades mentais e físicas e compreender os métodos de cada ocupante dos cargos, para desempenhar uma função de acordo com suas finalidades. Então o RH ele não é só aquela parte que faz a seleção de pessoas, nem que desliga pessoas, nem que treina e nem só que desenvolve. O RH também ele é capacitado, ele é introduzido dentro das organizações para ir em busca de melhorias para os funcionários. Então isso pode acontecer dentro de um processo laboral. Exemplo, pessoas que estão trabalhando em cadeiras desapropriadas, em móveis desapropriados, em máquinas que não são apropriadas para tais atividades. Então o RH ele pode reconhecer também esse tipo de fato que está acontecendo dentro das organizações e ele pode sim interferir em conjunto com a gestão imediata daquele setor, tá bom? E aí a parte de treinamento e desenvolvimento. Segundo Chiavenato, treinamento é o processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada. E o objetivo do treinamento precisa estar claro com a finalidade de conseguir os seguintes objetivos. Então veja, o que é que Chiavenato diz? Que o treinamento é um processo que não pode ser demorado, porque a gente espera ter o resultado muito rápido dele. Tá? Então é um processo de curto prazo e ele tem que ser feito de forma planejada. Porque as pessoas precisam entender o porquê que esse treinamento está acontecendo, qual é o intuito, né, qual é o objetivo desse treinamento está acontecendo e qual é o resultado que a empresa espera dessas pessoas que estão participando do treinamento. Tá? Então o treinamento ele tem que ser algo bem caracterizado e bem disseminado para que as pessoas entendam qual a importância dele sendo feito dentro da empresa. Tá bom? E aí a gente tem algumas vantagens. Tornar os indivíduos aptos, a gente viu que o treinamento e desenvolvimento torna o funcionário capaz de aceitar novos desafios, de encarar novos desafios.
Ligação ao contínuo desenvolvimento, tá? Então, quando a gente treina as pessoas, a gente está fazendo com que elas continuem naquele desenvolvimento em prol de melhorias tanto para ela quanto para a empresa. Por quê? O conhecimento é algo que a gente adquire e que não se acaba dependendo da sua prática. Então, muitas empresas investem em capacitações e treinamentos em seus funcionários. Quando os funcionários são desligados dessas empresas, aquele conhecimento vai com o funcionário, então é um ganho também para ele, tá? Eficiência nos resultados estabelecidos. Então, entende-se que com o treinamento os resultados eles vão ser melhorados. Diminuição na rotatividade de pessoas. O que é rotatividade? É aquele processo, aquela movimentação de demite e contrata, demite e contrata. Então, esse processo de ficar desligando e contratando pessoas novas, ele acaba diminuindo através desses treinamentos, porque as pessoas vão se tornando cada vez mais capacitadas e acabam encarando novos desafios. Isso também prende a pessoa dentro de uma empresa, tá bom? A gente fala essa palavra prende, mas nas organizações eles chamam de reter. A gente consegue reter as pessoas, tá bom? E também ele entende que uma das vantagens é a elevação na produtividade. O que é isso? Um treinamento ele é capaz de aumentar a produtividade daquele funcionário. Ele passa a entender melhor os processos e com isso ele passa a vender mais, ele passa a produzir mais, então a produtividade dele acaba aumentando, tá? E empresa mais competitiva. Com tudo isso que a gente falou anteriormente, tornando um funcionário, os funcionários no geral, daquela empresa mais capacitado, a empresa ela acaba tendo um desenvolvimento muito melhor e ela acaba sendo uma empresa competitiva no mercado de trabalho, tá bom? Departamento pessoal. E aí vem algo que a gente precisa explicar e deixar muito bem claro. Muita gente confunde que DP, que é departamento pessoal, é a mesma coisa que RH, e não é. Muitas empresas vocês também vão ver que esses dois setores funcionam em um só. E qual é o malefício disso? É que as pessoas acabam trabalhando mais na parte de departamento pessoal, porque são muitas atividades, e acabam deixando um pouco de lado as características e as atividades do RH. E as pessoas daquela empresa acabam não tendo o desenvolvimento que poderia ter se tivessem esses dois setores divididos. Então vamos falar um pouco sobre departamento pessoal, tá? Esse setor ele cuida exclusivamente de números e de papel. Sabe aquela parte burocrática da coisa? Pronto, é a parte que o departamento pessoal cuida. Percebam que um cuida da parte burocrática, ou seja, que envolve números, que envolvem documentos, e outra parte, que é o RH, cuida das pessoas. Então são setores com características diferentes. É um departamento que é responsável pela parte burocrática da contratação, da demissão e da remuneração. E ele é responsável por cumprir a legislação trabalhista. Tá? Então, é bom que vocês saibam a diferença entre departamento pessoal e entre RH. Cada uma tem suas atividades que são primordiais para uma empresa. Tá bom? É comum ouvir de pessoas trocarem esses termos, como falei para vocês agora há pouco. As pessoas confundem muito esses dois setores. E aí acabam confundindo o departamento pessoal com as atividades de recursos humanos ou chamam o próprio RH de departamento pessoal. Empresas que ignoram o termo recursos humanos ou gestão de pessoas estão ultrapassadas. São empresas que não conseguem desenvolver funcionários, com isso aumentam a desmotivação e as pessoas acabam procurando oportunidades em outros locais. Deve ser péssimo trabalhar para uma dessas empresas, pois geralmente enxergam o funcionário como um número e não como uma pessoa. A gente vai ouvir muito isso dentro das organizações, que nós somos apenas um número. E aí vai depender de como a pessoa vê o seu trabalho. Ninguém é um número, as pessoas são pessoas e elas têm seus valores dentro das organizações. E cabe ao RH trazer essa valorização das pessoas dentro das empresas. Tá bom? Quais os benefícios? É uma forma de remuneração indireta que visa oferecer aos funcionários uma base para a satisfação de suas necessidades profissionais. Tá? É de suma importância para uma empresa competitiva ter um plano de benefícios espontâneos, pois assegura o nível de satisfação dos colaboradores, podendo gerar maior produtividade.
O que ele está falando é quais são os benefícios de se ter um departamento pessoal dentro da empresa. Do mesmo jeito que a gente verifica que o RH tem sua importância dentro da empresa, o departamento pessoal também, porque apesar de ele trabalhar com documentos e números, ele também trabalha em busca de benefícios, até financeiros mesmo, para os funcionários. Exemplo, plano de saúde, quem procura não é o RH, é o departamento pessoal. Plano odontológico, vidas em grupo, previdência privada, até o vale refeição, vale alimentação, vale transporte. Todos esses benefícios são benefícios que fazem parte da atividade de departamento pessoal, tá bom? Então cada um tem seu benefício para os funcionários. Um é a parte de desenvolver e o outro é a parte de trazer benefícios em forma material mesmo, tá bom? Então vamos lá. Algumas vantagens. Ter um quadro de colaboradores envolvidos com a empresa. Essas vantagens que a gente está falando é quando se tem dentro da empresa esse pacote de benefícios, tá? Então ele enxerga que isso pode trazer um quadro de colaboradores que se envolvam mais nas atividades da empresa. Não são apenas aquelas pessoas que chegam, faz o seu e vai embora, né? São as pessoas que se envolvem, buscam soluções, melhoram o atendimento, tá bom? Atrair e manter talentos também é uma das vantagens que esse pacote de benefícios traz para as empresas, porque quando a pessoa se sente satisfeita dentro de organização, com as atividades que faz, com a remuneração, com os benefícios que tem, é muito difícil essa pessoa procurar em outro lugar uma nova oportunidade. Ela vai tentar se desenvolver naquela mesma empresa, já que ela se satisfaz. Diminuir a rotatividade, como a gente já falou, que é um movimento, né, de entrada e de saída de pessoas dentro da empresa. Esse pacote de benefícios também faz com que essa rotatividade seja reduzida. E aumento de motivação e qualidade de vida. Então as pessoas, quando veem que estão sendo remuneradas, estão sendo beneficiadas pelos seus esforços, elas veem que isso aumenta a motivação para exercer as atividades. Tá? Então isso também é um fator muito importante dentro das organizações. Se o funcionário ele chega a se desmotivar, é muito difícil você conseguir recuperá-lo. Tem que ser feito um trabalho de gestão muito forte. Mas para que isso não aconteça, você trabalha na satisfação desses funcionários, tá bom? E aí, cargos e salários. Em uma empresa, nenhuma gestão de recursos humanos podem desprezar a implantação e a administração de cargos e salários. A definição dos mesmos estabelecerá uma política salarial eficaz, que permitirá desempenhos, assim como desenvolvimentos de planos de carreiras. O que é que ele quer dizer com isso? Uma empresa que trabalha com o projeto, o programa de cargos e salários, eles acabam fazendo a remuneração mais justa dependendo de acordo com a sua responsabilidade do seu cargo dentro da empresa. Se vocês observarem esses bonequinhos aqui que está na ilustração, vocês podem perceber que eles estão em cima de moedas. Então, uns têm mais e outros têm menos. Isso significa que eles estão recebendo de acordo com a importância e responsabilidade que eles exercem dentro da organização. Então, quando se tem esse plano, existem benefícios e existem remunerações feitas de acordo de uma forma mais justa. Quando não se tem isso, é capaz de você pagar duas pessoas que exercem a mesma atividade de forma diferente. Então, quando a empresa trabalha com planos de cargos, de cargos e salários, você acaba trazendo para o funcionário um pagamento, uma remuneração muito mais justa do que o que o mercado oferece, tá bom? Um outro lado que trabalha também para a área de RH e que muita gente não sabia disso é a área de segurança do trabalho. Tá? O que é que ele diz? É um setor que garante a segurança e o bem-estar físico dos funcionários dentro da empresa. Em muitas empresas ele está ligado à gerência de RH, em outras pelo engenheiro de segurança. Tá? O mesmo é composto por engenheiro de segurança em algumas empresas, técnicos em segurança do trabalho, assistentes administrativos e médico do trabalho. Então essa é a equipe que compõe a área de segurança do trabalho. Essa é outra área, pessoal, que é muito importante a existência dela dentro das empresas, principalmente quando é empresa de grande porte, tá? Porque elas precisam estar ali se atentando, né, às sinalizações, fazendo com que os funcionários usem seus equipamentos de proteções individuais, que a gente chama de EPI,
faça com que os procedimentos de segurança sejam realmente realizados dentro das empresas, para que ninguém saia dali prejudicado, né, e nem chegue às vias fatais, que é a morte dentro de um processo trabalhista, tá bom? E aí a gente encerra nossa aula com a área de RH. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema, vocês podem comunicar com o professor Rosenildo, com a professora Jaqueline ou comigo, o professor Danilo Ramos. Tá? Desde já agradeço a compreensão de todos, tenham uma boa semana e que todos se cuidem. Beijão!